Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais as coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado, não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras que nenhum dos inimigos poderá ir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Muito bem, querida comunidade, possamos nos sentar um breve instante. A liturgia de hoje, primeiramente, nos convida a celebrar no sentido que nós já falávamos há alguns dias, no sentido de memorar, no sentido de lembrar do Dia Nacional, do Dia Mundial dos Pobres. No entanto, a liturgia de hoje também nos apresenta de forma, e a escrita com certo tom apocalíptico, nos trazendo para fazermos nos pensar sobre o fim dos tempos. Na primeira leitura, a leitura da profecia de Malaquias, assim o profeta diz: Eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. Todos serão julgados da mesma forma. A primeira leitura é bem curta, mas o que fica de interessante é no versículo 20: Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, trazendo salvação em suas asas. Para vós que temeis o meu nome, ou seja, aqueles que respeitam o nome do Senhor. Temer não no sentido de ter medo, temer é no sentido de respeitar. Se nós seguimos a Deus apenas porque nós temos medo, nós não estamos sendo coerentes. Se nós viemos para a igreja apenas porque nós temos medo de ir para o inferno, nós não estamos sendo coerentes. Nós devemos vir à igreja, nós devemos seguir o nome de Deus, porque Ele que nos criou, porque nós somos criaturas dEle, não porque nós temos medo de outra coisa. É a mesma coisa que nós seguirmos as leis, respeitarmos as leis terrestres apenas porque nós temos medo de ser presos. É nesse sentido que Jesus quer nos dizer. É necessário temer o nome do Senhor, mas temer, respeitar, seguir o nome do Senhor. E o Salmo responsorial nos diz: o Senhor virá julgar a terra inteira,
e com justiça julgará. Lembramos que a justiça de Deus é diferente daquela ideia que nós temos de justiça. Na segunda leitura, Paulo diz que aqueles que não trabalham também não merecem comer. Nós sabemos que logo após a ressurreição de Cristo, se tinha muito presente aquela ideia de que Jesus iria voltar logo. E as pessoas não sabiam quando iria ser. E estavam naquela angústia, naquela vontade que, quando que vai ser? E as pessoas não trabalhavam mais. Viviam muito à toa. Por quê? Porque se Cristo vai vir amanhã, para que eu vou trabalhar? Ficavam muito com a cabeça virada para cima, esperando os sinais do céu, esperando que Cristo fosse aparecer. No entanto, Paulo diz: quem não quer trabalhar também não deve comer. Ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e assim Paulo diz, ordenamos e exortamos a essas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Ou seja, o que Paulo quer nos dizer? E Jesus vai complementar isso no Evangelho, que nós não devemos nos preocupar quando será o fim dos tempos. Nós devemos sim ter a nossa cabeça voltada para Cristo, não podemos perder a nossa fé. No entanto, ao mesmo tempo, nós temos que ter a nossa cabeça voltada para o aqui, para o agora. Nós temos que ter a nossa cabeça voltada para o que hoje nós celebramos, o Dia Mundial dos Pobres, ter a nossa cabeça voltada para aqueles que mais precisam também. Jesus diz no Evangelho, algumas pessoas comentavam a respeito do templo de Jerusalém, que era muito enfeitado, tinha belas pedras e com ofertas votivas, e ficavam admirados olhando o templo. E Jesus diz: não colocai a sua segurança e a sua esperança no templo, não colocai a sua esperança em coisas materiais. É isso que Cristo quer nos dizer. Não achais que vai ser salvo apenas porque tem uma casa boa, apenas porque tem um carro, apenas porque vai a uma igreja todo final de semana. Não é apenas isso que vai lhe salvar. E essa discussão já gerou muito debate dentro da igreja. Martinho Lutero, aquele que causou a reforma protestante, ele criou algumas solas. Essas solas seriam a sola escritura, a sola fide. Vamos focar na sola fide. Ele dizia que apenas a fé salva, apenas crer em Deus salva. E a igreja vai dizer que não. A igreja vai nos ensinar que não, que só a fé não salva. É necessário a ação. É necessário a ação, senão nós vamos ficar, se só a fé salva, então nós poderíamos ficar como esses que Paulo fala, ou os que aqui no Evangelho Jesus fala, que ficavam parados olhando para o templo, que ficavam parados olhando para o céu, esperando os sinais divinos, crendo que Jesus irá voltar. Jesus fala que a igreja ensina que a fé não é suficiente, é necessário a ação, é necessário a graça. É necessário, além de estar com a cabeça voltada para Deus, também ter os olhos voltados para os irmãos que estão do lado e precisam. É necessário ter a cabeça voltada para a nossa família. Muitas vezes nós temos talvez essa compreensão de que se irmos na igreja já seremos salvos, apenas o ir na igreja. No entanto, quando voltamos para casa, esquecemos qual foi o Evangelho, esquecemos talvez até quem foi o padre que celebrou, esquecemos talvez as preces, voltamos para casa e somos outra pessoa lá em casa. Voltamos para casa e não nos importamos talvez com o sofrimento de quem está do nosso lado. Saímos da igreja e talvez, se vemos alguém passando necessidade, viramos o rosto. É isso que Jesus quer nos dizer. Não ficais ocupados apenas olhando para o templo e colocando a esperança no templo.
O templo é importante, mas não é só. E nós sabemos a importância que o templo tinha para aquela época. Imagine Jesus fazer essa crítica. O templo não era apenas um espaço religioso, era um grande complexo. E os fariseus daquela época colocavam a sua esperança no templo. E Jesus diz: cuidado para não ser desenganado, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e ainda, o tempo está próximo, não sigais esta gente. Ou seja, não ficais preocupado quando será o fim dos tempos. Jesus diz que um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, e nós sabemos isso desde a morte de Jesus, a morte e a ressurreição de Cristo. Se tem guerras, se tem revoluções, se tem países atacando outros países, invadindo. Então não ficais preocupados quando será. E o que fica é lá no versículo 19, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. É permanecendo firmes. Talvez a palavra que nos inspira neste evangelho é a perseverança. Sede perseverantes. Ser perseverante não é apenas ser perseverante consigo mesmo, mas é levar esta perseverança, é levar esta esperança para as outras pessoas. Quando nós temos a cabeça voltada para Deus e ao mesmo tempo voltada para os nossos irmãos, nós somos exemplo de esperança, exemplo de perseverança, e é isto que Jesus quer nos dizer. Possamos, irmãos e irmãs, durante essa semana, lembrar dessas palavras de Cristo, ter o coração e ter a mente voltada para Cristo, mas também não esquecermos daqueles que mais precisam. Não apenas quando falamos em fome, quando falamos talvez em pobreza, nós lembramos lá no outro país. Possamos lembrar daquele nosso irmão que está do nosso lado. Possamos talvez lembrar da nossa família, voltar os olhos para a nossa família, ajudar a nossa família, não apenas na pobreza, em dinheiro, econômica, mas uma pobreza talvez espiritual. Possamos ajudar esta pessoa também a voltar os olhos para Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado.